Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso podcast Gente para Negócios. Que bom ter você conosco em mais um episódio. E olha, o episódio de hoje acho que vai dar um papo muito bom. Lembrando sempre que esse podcast é uma produção da MH Consult com trabalhos técnicos de Thiago Santos. A apresentação aqui dessa pessoa que vos fala, Rafa Cristofoletti, a meu lado sempre ele, o Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, vamos que vamos, Rafa. Obrigado, passarinho. Obrigado eu. Já dando um spoiler aqui, nosso entrevistado de hoje é o José Rodrigues Passarinho, mas ele falou que não, o nome artístico dele, o nome de que ele é conhecido aqui é Passarinho e ponto final, tá? Ele é um ativador de transformações e olha só que tema bacana que a gente vai tratar hoje, hein? Criatividade. Olha, tem uma subjetividade grande dentro desse tema, mas a gente vai tentar colocar aqui, né, os pingos nos is ou fora, né? Estamos falando de criatividade aqui para poder tentar, né, mostrar aí um pouco mais sobre as diferentes visões a respeito desse tema. Tudo bem com você? Tô ótimo, uma honra estar aqui com vocês, caramba. Eu só ficava vendo esse podcast de fora, falei, pô, agora eu tô dentro, olha que legal. Muito bom. Bom, você vai ter que então, né, usar toda a tua criatividade, porque vai ter que nos contar um pouquinho mais a seu respeito. Sim. É uma coisa que a gente faz em todo podcast. Aliás, no último eu errei. Essa pergunta teve que ficar para o final, porque eu, com os meus bugs que acontecem, né, rotineiramente, esqueci de perguntar para o entrevistado no começo da entrevista, mas agora não falharei. Passarinho, me conta um pouquinho, né? Quem é Passarinho da sua própria visão? Fale um pouco mais sobre você. Questão mais pessoal, menos profissional. Questão pessoal, cara, eu acho que uma coisa que me define bastante é que eu gosto de dar risada. As pessoas me conhecem muito porque eu estou sempre rindo, estou sempre brincando. Acho que eu ficaria aqui, no bom humor. É uma pessoa bem-humorada. Tenho meus problemas, fico de mau humor. Se minha mulher ouvir isso, ela não vai acreditar, não vai concordar. Mas a brincadeira, o humor, está sempre presente na minha vida. Agora, criatividade tem espaço dentro do mau humor ou não? Não, criatividade tem tudo a ver com bom humor. Piada é pura criatividade, o bom humor, sitcom, tudo que tem humor tem total conexão com criatividade, porque o humor te joga para outro lugar, né? O que é o punchline, né? Quer dizer, você está naquele momento, você está indo para algum lugar que o cara do stand-up faz, você está indo para um lugar e ele, pum, te joga para o outro, né? Te dá aquele plot twist, né? Falando a linguagem das séries. Isso é pura criatividade, é muito legal, isso do humor. Agora, muita gente não sabe, né? Aliás, as pessoas que estão nos ouvindo aqui talvez não saibam, mas o Passarinho ele também trabalha para a MH Consult, né, Rogério? Conta um pouquinho mais aí da história de vocês. E isso, a gente trabalha há uns bons anos juntos já, é um prazer ter o Passarinho dentro do time conosco. O Passarinho também trabalha com outras consultorias, mas quando ele está conosco assim é um sinal que vai ser muito criativo, vai ser muito divertido e é muita confiança que o Passarinho nos passa quando a gente trabalha juntos. É um prazer ter o Passarinho por perto. Agora, me fala um pouco sobre a sua trajetória. De onde vem essa tua vocação, esse teu interesse pela criatividade? Você hoje dá treinamento, mas teve aí uma passagem, né, levando para o seu histórico diversos segmentos, né? Eu sou um polímata. O que seria polímata? Essa é nova para mim, essa é nova. Você já conhecia essa ou não? Você acha que... Se você que é jornalista não conhece, imagina. Polímata. O que seria um polímata? Bom, eu espero que eu tenha aprendido a palavra do jeito certo, né? Mas eu dei um treinamento recentemente sobre liderança ambidestra e uma das coisas que você precisa na liderança ambidestra é ter polímatas na sua equipe, que são pessoas com diversas formações, só isso. Mas o nome é bonito, né? Não, bonito. Então, eu sou um polímata. Eu tenho uma formação muito eclética, né? Que uma vez eu até me preocupei com isso, mas uma pessoa me falou assim, mas Passarinho, por isso que você é consultor. Se você tivesse uma formação única, você era um especialista. Qual é a minha formação? Eu sou arquiteto. Eu sou formado em arquitetura pela USP. E uma das coisas que mais me impressionou na faculdade é a busca por opções, por pensar diferente, por aqueles professores. Eu tive aula com umas feras, tive aula com Artigas, com Paulo Mendes da Rocha, e esses caras todos, você mostrava o projeto, e o que mais dá para fazer, que era cansativo, quanto que exigia de você pensar diferente, pensar diferente, pensar diferente. Então eu tive essa formação. Eu lembro que eu sempre pensei assim, mesmo se eu tivesse feito medicina, eu devia ter feito a FAU antes, de tanto que eu gostei
gostei desse mundo da criatividade, desse mundo de pensar diferente. Eu saí da FAO, tem uma brincadeira que quem sai da FAO geralmente não é arquiteto, né? Então, Chico Buarque estudou na FAO, Guilherme Arantes estudou na FAO. Então sai cantor, sai artista, sai de tudo. Arquiteto não é exatamente de lá que sai, eu também não saí de lá arquiteto. Eu fui para a área de design, de comunicação visual, depois fui para publicidade. E daí eu fiz ao contrário. Ao invés de ter uma vida executiva e ir para o empreendedorismo, eu saí do empreendedorismo e fui para o mundo executivo. Eu quis fazer isso. Eu queria ter essa experiência, né? Eu via meus clientes, os diretores de empresas, ficavam babando. Eu falei, eu queria ter essa experiência. E aí eu fui atrás dessa experiência. E aí, depois de um tempo, eu conheci o mundo do treinamento. Chegou uma hora que eu fui dirigir uma empresa de treinamento. E aí eu gostei da brincadeira. Quando eu saí de lá, eu falei, vou continuar dando treinamento, porque eu gostei muito disso. Essa é a história. Então tem um terço de empreendedorismo, tem um terço de executivo e tem agora esse terço de dar treinamento. Agora, essa visão, né, ampliada de mundo, porque isso deve ter te dado uma bagagem, uma visão plural aí de mundo absurda. Quando a gente fala, né, dentro desse tema criatividade, isso deve ter te ajudado demais em todas as etapas da sua vida, né? Pois é, você sabe que eu já tenho uma carreira longa aí, mais de 35 anos aí de experiência profissional. E eu lembro, não me chamava muita atenção, mas chamava dos meus amigos, como sempre que tinha alguma mudança, eu dava um jeito. Eu inventava alguma coisa. E o pessoal admirava. Eles falavam, nossa, passarinho, você sempre dá um jeito, você sempre inventa alguma coisa. Com sofrimento, com crise financeira, tudo isso normal. Mas eu sempre conseguia fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que a criatividade é justamente isso, é você conseguir inventar coisas diferentes na sua vida, em todas as áreas dela. Então eu sempre usei isso muito na minha vida. Levando um pouquinho, né, Rogério, para essa questão do corporativo, pelo que você está me falando, o criativo, né, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa otimista, né? E a gente fala muito sobre construção de equipes, né, criativas. A criatividade hoje é um pré-requisito para que as empresas, né, continuem trabalhando e tendo sucesso nos seus nichos de mercado. A gente conseguir, né, transformar pessoas em uma equipe numa equipe altamente criativa, isso passa necessariamente por um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para criar, seguras. O otimismo está intrinsecamente ligado a essa questão da criatividade. Você me parece uma pessoa extremamente otimista, porque você está me dizendo, sempre que tinha um perrengue ali, eu resolvia. Alguma coisa para fazer, eu fazia. Você sabe que tem aquela coisa do otimismo construtivo, otimismo positivo. Acho que o Rogério pode falar melhor disso, um especialista em neurociência, acho que ele conhece mais isso do que eu. Mas isso tem que estar intrínseco, você tem que ter esse otimismo, que não é o otimismo de, pensa positivo que vai dar tudo certo, né? É o otimismo de quem acredita que a hora que fizer alguma coisa vai conseguir fazer, vai conseguir ir atrás e vai aprender com os erros, com as falhas. O Rogério falou de segurança. Se não tiver segurança para praticar a criatividade na empresa, se não tiver a tal da segurança psicológica, você não vai ser criativo, você não vai inventar. É aquela história de não faz onda, né? Não quero me destacar aqui não quero achar novidade. Sem segurança, porque criatividade você vai errar muito. Se eu usar criatividade, não é assim, e se eu falhar? Você vai falhar. Só que não é falha, é aprendizado, é experiência. A criatividade é um exercício individual? Não é mais. Não é mais. Excelente pergunta. Não é mais. Não existe mais o criativo, o gênio criativo. É só ver a Pixar. Quem que é o gênio criativo da Pixar? É a Pixar. Claro que você tem lá os destaques, os diretores e tal, mas não é mais um trabalho, um exercício isolado. Não é mais o Walt Disney. É uma equipe. É sempre uma equipe. Esse é o grande caminho da criatividade hoje. É a criatividade em equipe. Na prática, como é que você tem visto isso nas empresas, Passarinho? Porque, ao mesmo tempo que se pede criatividade, se busca inovação, tem aquela pressão natural do business, que é a busca por resultado, atender o cenário. Agora, um momento é Covid, outro é guerra, outro é falta de chip, daqui a pouco tem outra questão qualquer, eleição vindo por aí também, né? Como é que você percebe essa questão, essa congruência ou falta de congruência para as pessoas baterem as metas, atingir os resultados e ao mesmo tempo buscar alternativas criativas? Como é que as pessoas podem lidar com isso no ambiente de trabalho? Primeiro tem que ter essa cultura.
se não tiver uma cultura de risco, uma cultura de permitir que as pessoas tenham ideias, de permitir que elas experimentem as ideias, você não vai conseguir fazer isso. Então tem realmente essa contradição. A gente vive num mundo, né, o mundo VUCA, o mundo BANI, sei lá, mas é um mundo de muita incerteza. Como é que você se vira nesse mundo de incerteza? É criando em cima, é inventando, é tendo novas ideias. Então, se você não tiver uma posição, uma postura, uma atitude criativa, não vai dar para sobreviver nesse mundo maluco. É só você analisar quantas vezes vocês já mudaram aqui na MH, já fizeram mudanças, já evoluíram, já fizeram trocas de rumo, quer dizer, você tem que fazer isso. Mas as empresas ainda são muito conservadoras, né? Criatividade é a primeira coisa que você corta. Criatividade, marketing, aula de arte, né? Aquela aula de arte é aquela coisa que... Aula de arte, vamos brincar lá, não serve para nada, aula de arte e tal. Né? Enfim, então você ainda tem essa visão. Então, ao mesmo tempo que você tem uma necessidade danada de ter uma atitude criativa, todo mundo hoje em dia, você tem ainda esse preconceito e é mundial, né? Eu leio muito livro de criatividade e todos eles falam isso, né? Todo mundo pode ser criativo ou não? A criatividade é uma coisa que pode ser desenvolvida e tal... Então, não é todo mundo que pode ser criativo, todo mundo é. É criativo. Todo mundo é criativo. E todo mundo exercita a criatividade. Todo mundo já faltou um ingrediente na hora de fazer um prato e inventou outra coisa. Todo mundo já teve que fazer uma conversa com alguém da família difícil e o cara, já sei como eu vou fazer. Todo mundo já teve que ter uma conversa com o chefe ou com o funcionário e falou, vou inventar alguma coisa. Então, a criatividade é um atributo inerente ao ser humano. Mas o que torna uma pessoa, então, um destaque dentro desse universo da criatividade? É o uso pelo qual ela tem uma ideia e tal? É a aplicabilidade daquela ideia? Por que algumas pessoas são consideradas mais criativas que outras? Já que todo mundo tem essa criatividade natural. Tem alguns pesquisadores que dão uma diferenciada, a criatividade com C maiúsculo, a criatividade com C minúsculo, então realmente dá para você dar uma diferenciada nisso. Tem gente que vive da criatividade, o artista vive da criatividade. Mas ela é inerente a todo mundo. O que acontece é que existe um monte de bloqueio para você usar a criatividade que todo mundo tem. Você precisa de coragem, você precisa vencer esses bloqueios e você precisa entender o que é a criatividade, porque as pessoas pensam que criatividade é você sentar lá na cadeira, pôr a mão para a cabeça, fazendo, estou criando. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma palestra sobre publicidade. Esqueci o nome do cara, vamos ver se eu lembro daqui a pouco. Mas ele falava exatamente isso, ele falou, se um dia eu chegar na agência e tiver um criativo meu lá, o que você está fazendo? Eu estou criando um slogan, e estiver pensando, eu demito o cara. Para você criar um slogan, você tem que escrever umas 20 páginas de alternativas até chegar no slogan, chegar no modelo, até chegar em algum lugar. E as pessoas ainda têm essa coisa, eu fico pensando, não tenho ideia, então não sou criativo. Não é isso. Ou eu não toco nada, eu não sei pintar. O desenho é muito ligado à criatividade. Eu não sei desenhar. Saber desenhar faz parte da criatividade, mas se você não souber de desenhar, não é por isso que você não é criativo, né? Rogério, você se acha uma pessoa criativa? Qual que é a tua avaliação com relação ao teu desempenho e relacionado à criatividade? Olha, eu acho pelo fato de estar operando um negócio que dura 29 anos no Brasil, precisa de uma certa dose de criatividade, mas eu queria dizer, como o Passarinho já trouxe à tona, eu não me vejo criativo, mas eu sou abençoado de estar rodeado de pessoas que se esforçam constantemente para serem criativas. Então, as pequenas doses de criatividade minha, com dos nossos colegas aqui, inclusive do meu amigo Passarinho aqui na frente, nos potencializa do ponto de vista de criatividade. Mas eu não me vejo isoladamente como um diferencial do ponto de vista de criatividade. Mas aí eu queria já emendar com uma pergunta para você, Passarinho. Eu já ouvi muito dizer que múltiplas experiências potencializam a criatividade. Isso faz sentido mesmo? Faz sentido, porque criatividade é conexão. É difícil você inventar uma coisa do nada. Você conecta, eu vejo essa roda gigante, conecto com a sua garrafa, conecto com a roupa dele, conecto com essa cadeira e falo, podia fazer um negócio diferente. Inclusive é um dos exercícios de criatividade, você sair e olhar outras coisas que não tem nada a ver com o que você está querendo desenvolver, mas só o fato de você se inspirar com um monte de coisa, seu cérebro conecta isso e sai alguma coisa diferente. Então criatividade é pura conexão. Quanto mais informação você tiver dentro da sua cabeça, mais conexões você consegue fazer.
Você sabe que eu gosto muito de rock, né? E falando sobre essa questão do desenvolvimento, dessa criatividade, de coisas que marcaram época e tudo mais, se você estudar e pegar a fundo a história desses compositores, dessas bandas, desses grupos, eles têm muitas referências de outras bandas, né? Você tem os Beatles, que tiveram referências, né, de músicos anteriores. Uma banda que eu adoro, que é o Nirvana, ali, o grunjão mesmo, que tem até influências dos próprios Beatles, do Black Sabbath, que é um pouco do heavy metal. Cara, uma mistureba ali, e fizeram um som que marcou a época. Ou seja, não saiu do zero, mas existem referências para isso, né? A referência faz parte, então, desse trabalho. Faz parte, são as conexões. Mas o resultado final tem que ser diferente de tudo, tem que ser inovador. Não dá para só imitar o artista que gosta. Aí não tem criatividade. E criatividade é uma coisa que funciona. Quando você não bota em prática a criatividade, é só imaginação. Então, criatividade é a imaginação na prática. É a imaginação com valor. Então, o cara tem que fazer alguma coisa que vai se diferenciar, né? Agora, você sabe, eu vou contar uma outra coisa aqui também, né? Eu sempre me achei uma pessoa muito criativa mesmo, assim, a criatividade já me salvou ali em inúmeras situações. Eu vi vocês falando sobre essa questão da pessoa que tem que ter, né, a repetição para fazer a criatividade funcionar, né, as referências, etc, né? Porque às vezes alguns ficam meditando até, né, uma força, né, metafísica ali, baixar e, opa, vou mudar o mundo. Mas no meu caso, né, pelo menos nas minhas situações aí de criatividade, isso aconteceu muito quando a água estava batendo na bunda mesmo ali, quando eu precisava, né, de uma boa dose de improviso. Funciona nesse outro extremo também, a criatividade ela pode ser, de certa forma, empurrada a funcionar com uma maior consistência? Eu acho que tem a ver com a questão humana, né? Você só se mexe mesmo quando alguma coisa te impulsiona, quando você tem ou um interesse ou uma necessidade para ir atrás de alguma coisa. Em relação à criatividade, o que a gente precisa saber é que ela tem um processo. E esse processo começa com estudo. Você tem que pesquisar muito para você ter uma ideia. Então você tem lá uma necessidade, eu quero inventar um copo. Você vai estudar tudo que é copo, você vai estudar tudo que é vidro. Então nessa sua necessidade, você foi atrás das suas coisas ou já tinha ido. Alguma coisa você já estudou, você já encheu sua cabeça de informação. Improviso não é criatividade. O improviso vem depois que você já encheu sua cabeça de alguma coisa. Improviso absolutamente do zero não existe. Você improvisa baseado nas suas experiências. Você sempre vai buscar o que você tem lá na sua biblioteca. Agora, improviso não é uma coisa que sai do zero. Ela sai das suas experiências. Você tem um processo, a criação tem um processo. Cada autor ali dá uma fase a mais, uma fase a menos, mas falando em geral, é o seguinte: você tem um momento de pesquisa, você precisa pesquisar, você precisa estudar. Quando você está falando de design, do design thinking, você tem que estudar o usuário, né, quem vai usar aquela solução que você está criando, mas você tem que se aprofundar, se cansar de tanto se aprofundar no tema. Daí você precisa deixar isso incubar. Também não adianta você estudar e querer ter a ideia, você precisa parar. Porque você precisa deixar que o seu subconsciente trabalhe, porque se está no racional, tem o sensor, né, o sensor interno, que fica falando assim: isso é bobagem, isso não é nada, imagina, você não é criativo, você não entende disso, então você precisa desligar isso. Para desligar, você precisa deixar incubar. Seu subconsciente trabalha com isso e aí ele te responde, te dá a resposta, te dá a solução. E essa solução vem quando você está relaxado. Você está fazendo a barba, está dirigindo. A hora que você não está mais pensando no assunto, vem aquele: já sei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Dá o eureka, né? A história do eureka. E aí você precisa depois testar, você precisa fazer protótipo, essa história toda, porque também não é porque você teve uma ideia criativa que ela vai dar certo. Esse é outro mito. Não, eu já tive tanta ideia criativa e nunca deu certo. Não, faz parte. Continua tendo, você vai ter 9 ideias que não vão dar certo, mas uma vai dar super certo. É o artilheiro lá do futebol. Se ele falar: não vou chutar mais porque eu errei muito. Não, ele dá 50 chutes fora, mas os 2 que ele dá dentro, ele termina o jogo e ganha o campeonato, né? O que acontece no ambiente corporativo que parece que a gente, por exemplo, você deve ter passado por isso muito mais vezes que eu, inclusive. Vamos fazer um workshop para falar de projetos ou para falar de criatividade e assim por diante. E aí é como se tivesse aquelas 8 horas, ou 4 ou 2, ou no digital, meia hora, tivesse aquele momento mágico e, obviamente, a gente sabe que na maior parte das vezes não acontece, né? Que dica a gente poderia dar para as pessoas que estão no ambiente de trabalho aí sobre exatamente essa questão de
de segurar essa ansiedade, de baixar essa poeira, né? Porque no final das contas a gente não consegue olhar para isso porque tem o resultado no final do mês para entregar. Pela sua experiência, como é que você dá alguns insights para as pessoas aí para refletirem a respeito disso? Eu acho que no mundo corporativo você tem um contínuo de pesquisa, ideia, pesquisa, ideia, pesquisa, ideia muito constante. Então tem coisas que você já está pesquisando há anos. Então tem coisa que você está tendo ideia hoje que você pesquisou no ano passado, porque você está sempre ali no processo de ficar pensando o tempo todo, relaxa, vai outro projeto. Porque você ir para outro projeto, aquele já está trabalhando no seu subconsciente. Então essa mudança de projeto, cansei, vou tomar um café, isso eu termino amanhã, isso já é meio que suficiente. Agora, os grandes projetos, esse precisa ter um processo maior de estudar, de pesquisar, de esperar um pouco, de fazer teste. O protótipo, né? A experimentação é essencial. Você teve algumas ideias, você tem que prototipar todas, não pode pegar a primeira. E o protótipo é antes do piloto, quer dizer, você tem que fazer uma coisa ali improvisada e botar lá em uso, mostrar para o usuário, para o cara testar. Então os grandes projetos precisam respeitar mais esse ritual. Agora o dia a dia ali, acho que o cérebro já está ali na pegada. Mas quando você está muito estressado, quando você está muito focado e estudando muito, você vê que às vezes você não consegue achar a solução. Cara, eu estou em cima disso há 3 dias, não sei. Cara, para, amanhã você vê, dá uma descansada, que você vai ver que a ideia pode ser que venha. Vamos pegar um exemplo, né? A gente está trabalhando com uma empresa, por exemplo, vamos pegar um cenário hipotético, que ela, na sua estratégia, está implementando, buscando diferencial competitivo através da digitalização. Ou seja, procurando escalar o que já vendem através da digitalização, né? Então já definiram toda a parte estratégica e agora precisa ir para o como fazer. O que já está definido, precisa digitalizar, mas não sabe como. E aí precisa dessa dose de criatividade. Vamos supor que você tem uma página em branco, que a empresa te chamou, Passarinho, com uma página em branco, com um cheque em branco, e fala assim, Passarinho, qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito que a gente pode fazer para que, ao final desse processo que você vai definir o tamanho, a gente tenha uma boa possibilidade de ser bem sucedido. Como é que isso funcionaria? Que sugestão você daria? Vamos começar com, vamos fazer a teoria do design thinking. Começa com o usuário final. Você não tem que começar com a digitalização. Quem vai usar isso? Senta lá do lado do cara, do usuário final, e passa o dia lá com ele. Nem conversa, nem entrevista. O que ele faz? O que ele cutuca? O que ele mexe? O que ele escreve? O que ele anota? Passa o dia olhando para ele. E aí você vai começar a ter inputs do que você deve digitalizar e como deve digitalizar. Então começa com o usuário. Aí você estuda. Então, o usuário é assim, faz lá o mapa de empatia, né, que a gente usa tanto em treinamento. Faz o mapa de empatia, vê como é que é o usuário. Aí você começa a definir. Pode ser assim, pode ser assado, pode ser de outro jeito. Aí você começa a idear, você começa a ter ideia, faz brainstorming, tem todos aqueles processos de ideação. E aí depois que você teve lá as X ideias, você precisa prototipar, como eu estava falando, precisa testar aquilo lá e desse teste escolher as campeãs que vão ser executadas. E algumas delas não vão dar certo. Então esse é o processo. Começa com o usuário, começa com empatia, começa entendendo o que aquele cara faz com aquilo que você está criando e não com a digitalização. E em relação a uma escala de tempo, você vê algum cenário nesse sentido? Depende do contexto? Dá para fazer coisas em uma semana ou precisa de meses, chega a anos? Como é que funciona isso? Acho que depende muito do projeto, né? Depende muito Aí você tem as metodologias ágeis que ajudam você a dar uma organização mais rápida nisso, e mais lógica, mais coerente, mas vai depender muito do tamanho do projeto, não tem uma regra para isso, né? Muito bem. Bom, estamos já chegando aqui nos nossos finalmente, vamos aproveitar então para conhecer um pouco mais aqui do gosto literário de Passarinho, né? O que você, né, tem aí como dica de leitura para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. A gente sempre traz nossos convidados e pede uma dica de uma obra que seja relevante com relação ao tema que estamos tratando, ou então alguma coisa que marcou a tua vida, que não tenha nada a ver com o tema aqui, mas também vale do mesmo jeito. Fica à vontade aqui para
Para sugerir aqui uma boa leitura para a gente. Você sabe que tem até uns amigos meus que reclamam disso, né? Quando a gente vai viajar e tal, eu estou sempre lendo livro técnico, é um absurdo, eu estou sempre lendo, mas é o que eu gosto muito de ficar estudando isso, e a gente precisa estudar isso para treinamento. Então, né? Então eu tenho uma série de arquivos, mas uma série de livros que eu estou lendo e que está realmente recentemente me tocando muito é a série de livros do Laurentino Gomes sobre escravidão. Ele tem 3 volumes, o 3º volume ele acabou de lançar e é uma série. É muito bem escrita, ele escreve muito bem, é gostoso de ler, mas é um relato histórico de como a história da escravidão, desde a África, passando pelo tudo que passamos aqui no Brasil, olha, você lê aquilo e fala, não pode ser. É inacreditável, assim, é vergonhoso. O que fizemos com os nossos irmãos africanos é uma loucura. Então é muito legal para você conhecer a história, se conscientizar, abrir a mente aí contra o racismo. Na minha vai entrar na tua playlist. da tua estante. Exato. Muito bom. Bom, Rogério, é com você, como sempre aqui, nosso gran finale fica a teu dispor aí. Fique à vontade para perguntar para o Passarinho. Muito bem, Passarinho. O tema do nosso podcast é Gente para Negócios, né? A gente não pode deixar de ouvi-lo depois de falar e nos encantar falando sobre criatividade. O que é gente para negócios, na sua opinião? E seja criativo, hein? Seja criativo. Eu tô brincando. Eu não sei se eu vou ser criativo, mas pode ser lugar comum. Mas eu acho que quando gente para negócios, o que eu penso é que a gente tem que ser mais gente. A gente tem uns atributos de humanidade, de humanização e de relacionamento e de empatia, que eu acho que gente para negócios é isso. E quanto mais gente a gente for, a gente busca tanto isso nos treinamentos, né, de trazer esse aspecto humano, eu acho que gente para negócio é isso, tem que ser mais gente e também negócios. Muito bem, estamos então, né, muito bem aqui encerrados, né? Já cumprimos com o nosso papel. Só lembrando aqui, eu estou pegando a minha cola aqui para poder falar sobre a função do passarinho aqui. Ele é um ativador de transformações. Eu achei isso incrível, viu? Passarinho, qual que é a tua função? Como é que a gente pode te acreditar? Tu falou, sou um ativador de transformações. Muito chique. Estivemos aqui então com o José Rodrigues Passarinho, vulgo Passarinho, né? Assim que ele é conhecido aqui no meio corporativo, enfim, na área da consultoria. Agradeço demais a tua presença aí por disponibilizar aí o teu tempo para falar um pouco aqui, falar bastante sobre criatividade conosco. Rogério, obrigado por mais essa jornada aqui. Obrigado, Rafa. Passarinho, somos extremamente gratos. Foi uma delícia esse papo com você. Eu tive vários insights te ouvindo. Foi muito bom, porque quando está em treinamento, a gente fica preocupado com a execução do treinamento propriamente dito. E hoje eu curti a onda aqui, te ouvindo. Eu fui um participante, na verdade, ao te escutar. Sou muito grato por você estar conosco. Lembrando então, trabalhos técnicos de Thiago Santos. A gente se vê no próximo episódio. Lembrem-se sempre de acessar aqui as nossas redes sociais. Temos, além do Spotify, do YouTube, temos também o LinkedIn, Instagram, Facebook e o nosso site mhconsult.com.br. Ali tem muita solução, né? Soluções variadas para diferentes empresas, para diferentes necessidades. Enfim, tem muita coisa bacana ali. Ok? Então até o próximo episódio. Até mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.